capítulo 15, verso 12. Vou compartilhar aqui com vocês a tela, para vocês verem acompanhar a leitura, tá? Yate jasat Bhagavan Yudi Sulapani Imash Nishmapitaha Sagirijo Stran Adan Nijame Anepi Chahan Amunaiva Kalevarena Mahendra Bhavani Mahad Asanardan. Sinônimos: Yat, por cuja, Tejasa, pela influência, Ata, certa vez, Bhagavan, a personalidade de Deus, Senhor Shiva, Yudi, na batalha, Sulapanihi, aquele que tem um tridente em sua mão, Vismapitaha, atônito, Sagrijaha, juntamente com a filha das montanhas dos Himalaias. Juntamente com as filhas das montanhas dos Himalaias. Astram. Armas. Adat. Concedeu. Nijam. Sua própria. Me. Amin. Anie. Api. Desculpa. Assim também os outros. Chá. Aham. Eu próprio. Amuná. Por este. Eva. Definidamente. Kalevarena. Pelo corpo. Praptaha. Obtido. Mahaindra Bhavani. Na casa de Indradeva. Mahat. Grande. Asana Ardhan. Assento semi-elevado. Foi unicamente devido à sua influência que numa luta fui capaz de deixar atônita a personalidade de Deus, Sr. Shiva, e sua esposa, a filha do monte do Himalaia. Então ele, o Sr. Shiva, ficou satisfeito comigo e concedeu-me sua própria arma. Outros semideuses também entregaram-me suas respectivas armas. E além disso, fui capaz de alcançar os planetas celestiais neste corpo atual e recebi um assento semi-elevado. Significado da Divina Graça Prabhupada. Pela graça da Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, todos os semideuses, incluindo o Sr. Shiva, estavam satisfeitos com Arjuna. A ideia é que alguém que seja favorecido pelo Sr. Shiva ou qualquer outro semideus pode não ser necessariamente favorecido pelo Supremo Senhor Sri Krishna. Ravana era certamente grande devoto do Sr. Shiva, mas não pôde ser salvo da ira da Suprema Personalidade de Deus, Sr. Ramachandra. E há muitos exemplos como este nas histórias dos Puranas, mas eis aqui um exemplo onde podemos ver que o Sr. Shiva ficou satisfeito mesmo na luta com Arjuna.
Os devotos do Senhor Supremo sabem como respeitar os semideuses, mas os devotos dos semideuses às vezes pensam tolamente que a suprema personalidade de Deus não é superior aos semideuses. Com tal concepção, a pessoa torna-se um ofensor e, afinal, encontra o mesmo fim que Ravana e outros. Os exemplos descritos por Arjuna durante seus tratos amigáveis com o Senhor Sri Krishna são instrutivos para todos que estejam convencidos pelas lições de que uma pessoa pode alcançar todos os favores simplesmente por satisfazer o Supremo Senhor Sri Krishna. Ao passo que os devotos ou adoradores de semideuses podem alcançar somente benefícios parciais, os quais também são perecíveis, assim como os próprios semideuses o são. Outro aspecto importante deste verso é que Arjuna, pela graça do Senhor Sri Krishna, foi capaz de atingir o planeta celestial mesmo com o próprio corpo, e foi honrado pelo semideus celestial Indradeva, sentando-se semi-elevadamente junto a ele. Pode-se alcançar os planetas celestiais através dos atos piedosos recomendados nos Shastras, na categoria de atividades fruitivas. Como se afirma no Bhagavad Gita, quando se inspiram as reações desses atos piedosos, o desfrutador é novamente degradado a este planeta terrestre. A Lua também está ao nível dos planetas celestiais, e somente pessoas que executaram unicamente virtudes, executando sacrifícios, dando caridade e submetendo-se a austeridades rigorosas, podem ter permissão de entrar nos planetas celestiais após a duração da vida do corpo. Arjuna teve permissão de entrar nos planetas celestiais com o mesmíssimo corpo, simplesmente pela graça do Senhor. De outro modo, não é possível fazê-lo. As tentativas atuais de se entrar nos planetas celestiais, feitas pelos cientistas modernos, certamente provarão ser fúteis, porque esses cientistas não estão ao mesmo nível de Arjuna. Eles são seres humanos comuns, sem qualquer cabedal de sacrifício, caridade ou austeridades. O corpo material é influenciado pelos três maus da natureza material, a saber, bondade, paixão e ignorância. A população atual está mais ou menos influenciada pelos modos da paixão e ignorância. E os sintomas de tal influência exibem-se no fato de elas tornarem-se muito luxuriosas e cobiçosas. Esses indivíduos degradados dificilmente podem aproximar-se dos sistemas planetários superiores. Acima dos planetas celestiais, também há muitos outros planetas, os quais apenas aqueles que são influenciados pela bondade podem alcançar. Nos planetas celestiais e outros dentro do universo, todos os habitantes são altamente inteligentes, muitíssimas vezes mais que os seres humanos, e todos eles são piedosos, no superior e elevadíssimo modo da bondade. Todos eles são devotos do Senhor. Embora sua bondade não seja inadulterada, ainda assim eles são conhecidos como semideuses, possuidores de quantidade máxima de boas qualidades possíveis dentro do mundo material. Então, esse verso é interessante para nos levar assim, a respeitar os semideuses, né? Sempre ver os semideuses assim como pessoas elevadas que adquiriram púnia suficiente para estar naquela posição, qualidades, né? Materiais devido a muitos méritos, mas nesse exemplo aqui, Arjuna vai, se a Prabhupada não chama atenção, Arjuna vai relatando também, como um devoto pode, pela graça de Krishna, chegar em níveis de desfrute, de relacionamentos, de conhecer lugares maravilhosos, incríveis no mundo. Então, o devoto ele não está limitado em sua vida. Muita gente acredita que quando a pessoa se torna um devoto, né, seja de Jesus, de Krishna, de Allah, a pessoa tem que limitar sua vida na interação com o mundo material. Então, essa é uma grande limitação, uma crença limitante mesmo, que faz com que o devoto precise, às vezes, passar vidas e vidas trabalhando seu ego para entender realmente o que é devoção. Devoção é entregar tudo para Krishna, é fazer tudo pensando em Krishna e dar o melhor de si. Dar o melhor de si focado em satisfazer a Krishna. E eventualmente Krishna vai nos utilizar na nossa vida em algum momento específico, assim, mais diretamente. Em todos os momentos ele está conosco e está desfrutando do que nós estamos fazendo. Então, se nós fomos estudantes lá no ensino fundamental e fizemos desenhinhos super legais, a gente era super entusiasmado com aquele desenho e aprendeu a desenhar lá. Depois a gente aprendeu a correr, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu... E tudo a gente fez com muito entusiasmo e tentando dar o nosso melhor naquela época. Chega agora que a gente se torna devoto e parece que agora começou Krishna a falar diretamente com a gente o que a gente tem que fazer para ele, para satisfazer ele. Parece que está mais claro que a gente sempre foi de Krishna e agora a gente tem que
ficar mais ligado na vontade dele. Porque às vezes tem missões especiais para a gente fazer na nossa vida. Gente por perto, que Krishna gostaria que também conhecesse ele, que nunca conheceram a ele. Então a gente tem que dar uma prachadinha para essas pessoas, para elas adquirirem Sukriti, para poder conhecer a ele. Ou seja, aí Krishna vai usar a gente de diversas formas. Mas o importante é a gente levar a vida com muito entusiasmo. Quanto mais claro for para a gente durante toda a vida que nós somos instrumentos de Krishna, melhor. Ou seja, a gente tem um entusiasmo respaldado. Um entusiasmo que é respaldado pelo infinito. Então a gente sempre tem de onde tirar energia, tirar proteção, tirar fé, né? Derrubar as crenças limitantes. O impossível não existe para quem acredita em Deus. Srila Prabhupada dizia para os discípulos dele, o impossível só existe no dicionário dos tolos. Imagina? Então, porque para o Senhor Supremo tudo é possível. E para os devotos que estão com o Senhor Supremo, tudo é possível também. Então, assim, uma vida com grandes perspectivas. E a gente precisa estar preparado para isso. E preparado para isso significa aprender a entregar tudo para o Senhor Supremo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você faz. Hoje, né, a gente estuda o Bhagavad Gita, e o Bhagavad Gita fala que qualquer coisa que você faça, Juna, faça como uma oferenda a mim. Qualquer coisa. Ele não fala um pacote de coisas específicas. Qualquer coisa. Conforme a gente vai aprendendo a oferecer dessa forma, em oração, em meditação em Krishna, Krishna vai nos purificando, nos ensinando como é a vontade dele. Porque às vezes a gente oferece as coisas porque são mais a nossa vontade. Mas a nossa vontade às vezes está separada de Krishna. Mas conforme a gente vai fazendo essa prática, parece que ele vai dentro do nosso coração iluminando para a gente aprender qual é a vontade dele. Isso é muito, muito saboroso, porque daí a gente a gente não precisa eliminar uma parte de nós mesmos, uma parte da nossa vida. Tudo que nós temos é importante para Krishna, tudo. Inclusive os defeitos, tudo é importante. Verso 13. Quando permaneci por alguns dias como hóspede nos planetas celestiais, todos os semideuses celestiais, inclusive o rei Indradeva, refugiaram-se em meus braços, que estavam marcados com o arco Gandiva, para matar o demônio chamado Nivata Kavacha. Ó rei, descendente de Adjamida. Tem um pedacinho de pão? Adjamida, no presente momento estou privado da suprema personalidade de Deus, por cuja influência eu era tão poderoso. Ó rei, descendente de Adjamida, no presente momento estou privado da suprema personalidade de Deus, por cuja influência eu era tão poderoso. Significado. Os semideuses celestiais são certamente mais inteligentes, poderosos e belos. E todavia eles tiveram que pedir ajuda a Arjuna por causa de seu arco Gandiva, o qual fora dotado de poder pela graça do Senhor Sri Krishna. O Senhor é todo poderoso. Por sua graça, seu devoto puro pode ser tão poderoso quanto ele deseja. E não há limite para isso. E quando o Senhor retira seu poder de alguém, tal pessoa fica destituída de poder devido à vontade do Senhor. Então, é tão maravilhoso ler o Bhagavatam, porque é isso que eu digo assim, às vezes a gente, você pega a Bíblia, né, e você vê assim que o povo hebreu cruzou o Mar Vermelho, porque o Senhor Supremo abriu o mar, né, para eles poderem cruzar, né, a pé seco. Daí vamos lá os arqueólogos e tentam dar uma explicação científica. Não, que era uma maré baixa, que não sei o que tal, né, que acontece de tempos em tempos e pá, pá, pá. Então eles tentam justificar, através de meios razoáveis, os milagres que são descritos, onde o Senhor Supremo intervém na história dos seus devotos. E aqui no Bhagavatam, as histórias são tão fantásticas, tão incríveis, que é impossível para o cientista provar o que está sendo dito aqui. Então o que acontece? Aí o cara nega, ele diz, não, isso aqui é mitologia, isso aqui é fábula. Mas o que eu acho bonito, assim, me chama muita atenção, é que é o mesmo Deus que é descrito na Bíblia. É um Deus único, um Deus supremo, o Senhor Supremo. E as afirmações que se faz na Bíblia sobre esse Senhor Supremo, dizendo as qualidades dele, que ele ajuda as pessoas que estão apegadas nele, e que não há ninguém que possa derrotar alguém que esteja protegido por ele, ou ninguém que possa proteger uma pessoa que ele queira matar, são ditas também na Bíblia, mas também são ditas aqui, só que com eventos mais fantásticos, assim, eventos uau,
de outros planetas, de forças incríveis, superpoderes e tal. Mas tudo relacionado ao Senhor Supremo. Então isso é bonito, assim, é muito bonito, porque ultrapassa, né, o que pode ser razoável para nossa mente, mas ao mesmo tempo enche nossa mente dessas fantasias que a gente não consegue ver no nosso dia a dia, mas também nos fascinam quando a gente assiste um desenho animado, assiste um filme de super-herói, lê um gibi, aquilo lá, né, ou lê uma história, né, fantástica, assim, uma fantasia, isso fascina a gente. Só que, como está relacionado com o Senhor Supremo, você pode tomar isso como se fosse uma verdade, aconteceu mesmo. E já que aconteceu, para a glorificação do Senhor Supremo, isso corrobora a tua percepção de realidade. Ou seja, a realidade pode ser fantástica, pode ser linda. Então, o devoto, ele fica sempre atento às coisas fantásticas que podem acontecer na vida. E a vida, então, está sempre... Gurudeva me dizia assim que ser devoto significa você ser com uma mentalidade de criança. Você sempre está se deslumbrando com a realidade que você vai encontrando todos os dias. É deslumbrante a realidade, todos os dias. E se a gente não está deslumbrado, é porque a gente não está conseguindo ver exatamente a realidade que Krishna está mostrando a gente. A gente está olhando os nossos anartas. Os nossos anartas, eles são coisas conhecidas e que ainda são limitantes. Então, se são coisas conhecidas e são limitantes, a gente fica meio desanimado. Então, a gente precisa olhar além dos anartas. A nossa fé é o instrumento que a gente pode olhar além dos anartas e caminhar naquela direção. Então, deixa os anartas rolarem, só não fica olhando para ele. Não fica olhando para os anartas, fica olhando para Krishna, para essas histórias maravilhosas. Lembra de Arjuna, que Arjuna teve lá no céu. Arjuna foi um guerreiro super poderoso. Arjuna queria desistir de seus compromissos e dar um chute no balde. Ou seja, Arjuna é um cara como nós. É um ser humano com sentimentos, é como a gente. E a gente está sendo convidado a ter esse nível de devoção que Arjuna teve e a proximidade que Arjuna teve com Krishna. Isso não é negado a ninguém. É um convite que o Bhagavatam faz, que o Bhagavad Gita faz. Verso 14. A força militar dos Kauravas era como um oceano no qual habitavam muitas existências invencíveis. E desse modo, ela era insuperável. Mas devido à amizade dele, eu, sentado na quadriga, fui capaz de atravessá-lo. E somente por sua graça fui capaz de recuperar as vacas e também coletar à força muitos elmos dos reis, que estavam adornados com joias que eram fontes de todo o brilho. Significado. No lado dos Kauravas havia muitos comandantes vigorosos como Bhishma, Drona, Kripa e Karna. E sua força militar era tão insuperável como o grande oceano. E todavia, foi devido à graça do Senhor Krishna que Arjuna, sentado na quadriga, pôde encontrar-se sozinho, de exterminá-los um após o outro, sem dificuldade. Houve muitas mudanças de comandantes no outro lado, mas no lado dos Pandavas, unicamente Arjuna, na quadriga dirigida pelo Senhor Krishna, pôde encarregar-se de toda a responsabilidade da grande guerra. De modo semelhante, quando os Pandavas viviam incógnitos no palácio de Virata, os Kauravas provocaram uma desavença com o rei Virata e decidiram arrebatar seu grande número de vacas. Enquanto eles estavam arrebatando as vacas, Arjuna lutou com eles incógnito e foi capaz de recuperar as vacas, juntamente com os espólios tomados à força, joias dispostas nos turbantes da ordem real. Arjuna relembrou que tudo isso foi possível pela graça do Senhor. Só um devoto pensa assim. Só um devoto. Uma pessoa que não é devoto, ela vai atribuir todos esses feitos maravilhosos a si mesmo. Sempre é eu faço, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro, fiz aquilo. Essa Arjuna está falando que ele fez um monte de coisa maravilhosa, incrível, pela graça do Senhor. Olha o verso 15. Ó. Foi unicamente ele que retirou a duração de vida de todos e que no campo de batalha retirou o poder especulativo e a força de entusiasmo da grande falange militar feita pelos Kauravas, encabeçados por Bhishma, Karna, Drona, Salya, etc. O arranjo deles era hábil e mais que adequado, mas ele, o Senhor Sri Krishna, desfez tudo isso enquanto avançava. Significado. A absoluta personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, expande-se através de sua porção plenária Paramatma, no coração de todos. E assim ele orienta a todos quanto à lembrança, esquecimento, conhecimento,
a ausência de inteligência e todas as atividades psicológicas. Bhagavad Gita 15:15. Como o Senhor Supremo, ele pode aumentar ou diminuir a duração de vida de um ser vivo. Desse modo, o Senhor conduziu a guerra de Kurukshetra de acordo com seu próprio plano. Ele queria que aquela batalha estabelecesse Yudhishthira como imperador deste planeta. Para facilitar esse assunto transcendental, ele matou todos que estavam no grupo oposto, através de sua vontade onipotente. O outro grupo estava equipado com toda a força militar, apoiada por grandes generais como Bhishma, Drona e Salya, e teria sido fisicamente impossível para Arjuna vencer a batalha caso o Senhor não o tivesse ajudado através de todos os tipos de táticas. Para quem leu Mahabharata, vai ver que Krishna estava dando muita força para eles. Força assim mesmo. Krishna estava intervindo assim, com inteligência, com conselhos, com artimanhas. Tais táticas geralmente são seguidas por todo homem de Estado, mesmo na guerra moderna, mas todas elas são feitas materialmente, através de poderosas espionagens, táticas militares e manobras diplomáticas. Mas porque Arjuna era o afetuoso devoto do Senhor, o Senhor fez ele mesmo tudo isso, sem ansiedade pessoal da parte de Arjuna. Este é o processo do serviço devocional ao Senhor. Ou seja, o devoto, quando está cumprindo um serviço para Krishna, ele até pode estar se esforçando, porque essa é a parte divertida para o próprio devoto. É como, não sei se vocês jogam videogame. Você joga videogame aí, Prabhu? Eu não sou muito fã, não, Prabhu. Eu não jogo também. Não, mas os seus filhos jogam? Sim, sim. Agora menos, mas já foi mais. Mais, né? Se você vai jogar com eles, você vai lá, você, a Neida, né? São tiozão assim, vamos jogar com eles. E vocês jogam assim como que para aprender e tal, eles ficam meio desanimados. Eles querem cara que joga para valer. Cara que tá jogando para valer, para ganhar e que sabe jogar. Aí eles se divertem. Então a Krishna, do mesmo jeito também, se a gente coloca assim, a gente vai e faz as coisas mais ou menos e tal, Krishna, ele mesmo não se diverte muito. E a gente, por também jogar mais ou menos, também não se diverte muito e nem sente graça e nem quer jogar mais. Entendeu? Agora, então a nossa vida, a gente tem que fazer a vida para valer. A gente tem que jogar tudo, assim, tem que ser com emoção, tem que ser com entusiasmo, tem que ser com, desculpa a palavra, com tesão. Você tem que gostar de fazer as coisas, tem que ir lá e, sabe? Fazer assim, tudo. Viver na família, o trabalho, a japa, tudo assim tem que ser bem, bem curtido. E quando você está fazendo isso, você está divertindo a Krishna, porque ele está se sentindo legal, que a vida é legal para você, e ele que está te dando condições de viver e tal. E ele também se envolve, porque daí, às vezes, se os problemas são complicados e tal, e daí você fala, mas Krishna, como é que eu vou dar conta disso, e não sei o que tal. Daí aparece uma ideia, aparece um negócio assim incrível, você vai lá, resolve, e parece ser um milagre. E isso, quando você está com Krishna, acontece constantemente. Você fala, Krishna está ali mandando ver. Ele está fazendo essas coisas. E você percebe, então, que várias coisas que são para ser sucesso, exitoso na sua vida, às vezes acontece, claro, com o teu esforço, você se empenha, mas quando você vê a mão de Krishna, você percebe que é milagre que o negócio aconteceu, é milagroso. Então, você não precisa se esforçar tanto assim. Você se esforça, você joga bem, você quer dar o seu melhor. Mas Krishna é que faz dar certo o negócio. Então ele ajuda na nossa fé. Ele ajuda a gente a perceber que, apesar de todos os nossos esforços, e os nossos esforços às vezes são bastante, no fundo, quem dá o último empurrão é ele. Então a gente não adiantaria a gente se esforçar tanto sem confiar nele, sem ter conexão com ele, ou sem a sanção dele. Se ele não sanciona, não vai acontecer e está tudo bem. Agora, se a gente se esforça muito e não tem consciência de que é ele, a gente vai ter a impressão que os milagres são a gente que faz acontecer. Isso é terrível, é muita ignorância. Verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Na quinta-feira eu fui para Lages, né, para fazer um serviço lá. E é um serviço que está me deixando muita ansiedade, porque depende de uma aprovação de um órgão governamental. E aí tem o fiscal do órgão governamental que vai lá, e o fiscal faz umas anotações da vistoria, e assim a gente não entende muito essas anotações, e daí a gente vai lá, faz o serviço em Lages, volta, e os caras reprovam detalhes. Aí, caramba, a gente vai ter que voltar para Lages para fazer esse serviço de novo.
Então, a gente foi para lá para fazer serviço de novo, só que eu fiquei tentando contato com o pessoal da Celesc de lá, desse órgão governamental, para a gente se encontrar no dia para tirar dúvidas. E daí, tá. E aí eu tentava, ligava e tentava contato, nada. Até que eu mandei uma carta, né? Mandei um e-mail lá e falei, ó, vou estar lá em tal hora, né? Falei, vou estar lá à tarde. E aí, por favor, aparece lá para a gente tirar dúvidas, né? Receber umas orientações. E aí, o que acontece? O cara, bom, aí a gente viu lá como é que ia ter o serviço, eu não sabia se o cara ia vir, porque não recebi resposta, então eu peguei e fui, a gente ficou se organizando e fomos comprar um material, baseado no que a gente achava que tinha que fazer, não segundo a orientação do historiador mesmo, no que a gente achava, né? Então, achar é um tipo, especular é um tipo de ignorância, entendeu? O especular pode dar certo que a tua especulação seja correta, mas a especulação é um jogo de azar. Pode ser que é e pode ser que não é. Então, é um jogo de azar. Eu não gosto disso. A gente aprende que a gente deve evitar o jogo de azar. Então, o certo seria falar com o cara e ele esclarecer o que era, mas o cara não estava ali. Então, ficou aquela ignorância. Aí fomos comprar. Quando nós saímos para comprar, no meio do caminho, assim, a gente já estava uns 2 quilômetros longe, falei, a gente precisava medir um negócio lá para comprar certo, né? Vamos voltar para fazer essa medição? Aí o pessoal estava relaxado, voltamos. Quando nós voltamos, estava lá o cara, o vistoriador. Aí eu falei, nossa, olha lá o cara, tal. Todo mundo surpreso, né? Aí fomos conversar com ele. E aí uma conversa assim de uns 15 minutos, assim, esclareceu tudo que a gente estava pensando, estava errado. A gente ia gastar dinheiro e não ia fazer as coisas certas. A gente ia ter que voltar para fazer aquilo de novo. E aí o cara esclareceu, nos deu todas as dicas, a gente viu que o trabalho era muito mais fácil do que a gente pensava, a gente ia gastar menos dinheiro e menos trabalho. Então, assim, né, daí a gente saiu todo mundo assim, todo mundo assustado, né? E o cara que estava comigo, ele não acredita muito em Deus, né? Daí aí eu podia ter resgatado, né? Falei assim, não, eu que pedi o e-mail, eu que, tá, por isso que ele está aqui, eu que pedi para voltar para fazer a medição, né? Então fui eu sou o responsável por isso. Mas não, você percebe assim que a medição não tinha nada a ver com o vistoriador. O vistoriador veio no horário que não era o marcado. Então, assim, foi totalmente fora dos planos. E deu certo pela misericórdia de Krishna. Krishna fez todos os arranjos para todo mundo dentro dos seus corações se encontrarem naquele momento. E acontecer com êxito aquilo pelo qual a gente estava se esforçando. É só Krishna. Então, esses pequenos detalhes que parecem ser sorte, coincidência, quando a gente está no caminho da devoção, a gente começa a prestar atenção. Que não é só pela vontade do Senhor Supremo que acontecem esses encontros coincidentes. Então, isso aumenta a nossa fé. Quando não dá certo, a gente também pensa, Krishna sempre está no controle. Se não deu certo, não era para dar certo, e pronto, temos que ficar tranquilo, ficar de boa. Como é bom levar a vida assim, né, Prabhu? É bom pra caramba. É bom que você não fica com ego falso, você fica sempre de boa, assim, sabe? Sempre vai levar. Ô, Prabhu, eu também tenho essas experiências no meu trabalho. Nossa, muitas vezes, assim, coisas que eu não consigo enxergar no meu trabalho, eu sempre falo, Krishna, faz com a tua mão, com o teu olho, porque eu mesmo não estou vendo. E coisas que eu estou tentando, tipo, uma hora tentando fazer, eu termino de fazer a mentalização, pronto, está feito. Então, diariamente, muito na prática. Assim. É muito maravilhoso. E eu queria comentar com vocês também. Vocês percebem que a gente está ouvindo hoje em dia muitas práticas psicológicas bem poderosas, falando de crenças limitantes. Né? Várias, assim. Várias. Sim. Tem várias terapias que trabalham essa parte mais sutil para fazer uma purificação mental em nós, para lidar com essa coisa da nossa fé, para que a nossa fé seja lapidada e menos limitante, ser mais abrangente, mais ampla. Então, ser um devoto significa justamente isso, você ter a fé que você está nos braços do infinito. Então, ser devoto, a nossa prática devocional, ler o Bhagavatam, cantar a japa, significa derrubar todas as crenças limitantes. Todas. Não tem limite para a relação com Krishna.
As crenças limitantes são anartas. Prabhu, eu vou deixar aqui, eu vou desligar aqui o meu vídeo, o meu áudio, que eu vou fazendo as minhas coisas aqui e vou lhe escutando. Tá bom, fica à vontade. Eu vou ler um pouquinho do texto que a Georgia traduziu, gente, do Sila Tripurari Swami, tá? Nós paramos no verso, nós não lemos e paramos no verso 16. Se Krishna me permite, amanhã eu continuo com vocês, essa leitura. Porque eu gosto muito de encontrar com vocês e ler. Eu presto mais atenção quando eu leio do que quando eu escuto. Qual deve ser a aspiração mais elevada de um Gaudiya Vaishnava? É uma pergunta a Sila Tripurari Swami. Deve-se aspirar à posição de um manjari, uma manjari que pode entrar nos bosques de Vrindavan para servir Radha e Krishna? Qual deve ser nossa aspiração? Tripurari Swami responde. Devemos conceber o plano da Divina Lila, ou passatempos do Senhor Supremo, como infinitamente maior do que nós. Esse plano subjetivo de realidade, todas as coisas animadas e inanimadas são superiores a nós. Somos unidades de consciência finita, mas erroneamente pensamos que podemos demandar uma posição no plano elevado da divindade. Isto é um absurdo, é uma heresia pensar assim. Queremos muitas coisas do plano superior, mas não somos adequados para esse serviço. Não estamos prontos para pagar o preço do serviço mais alto, mas pensamos que de uma forma ou de outra, somos qualificados para isso. Ouvimos dizer que existe alguma posição na seção de manjares, que é a mais desejável, mas pensamos que, deixando todo o resto de lado, podemos simplesmente pular para essa posição ou marchar por aquele mundo como um soldado e conquistar nosso objetivo. Mas não é assim. Primeiro, devemos nos qualificar. Primeiro mereça, depois deseje. Não queremos a posição do mestre, mas do mais insignificante. Primeiro devemos aspirar pela posição mais insignificante no plano subjetivo da divindade, não pela posição mais elevada. Qual é a posição mais insignificante? É isto. Ainandata no Jakin Karan, Patita Man Vishame Bhavan Budo, Kripaya Tavapada Pankaja, Citado Lissadrisham Vichintaya. Ó filho de Nanda Maharaj, Krishna, eu sou seu servo eterno, mas por causa do meu próprio karma, eu caí neste terrível oceano de nascimento e morte. Por favor, aceite essa alma caída e me considere uma partícula de pó a seus sagrados pés de lótus. A posição mais desprezível que alguém pode sustentar na relatividade da verdade absoluta é de uma partícula de poeira no mundo infinito de Lila. Essa é a aspiração mais elevada de qualquer Gaudiya Vaishnava neste mundo. Não devemos aspirar, no início, ao serviço de outros. Devemos primeiro aspirar a ser aceitos nesse domínio pelo Senhor e seus associados pessoais. Se dissermos que queremos o mais elevado, isso é acima de tudo para a gratificação dos sentidos. Queremos significa gratificação dos sentidos. Eu quero isso, eu quero aquilo. É gratificação dos sentidos. Não é para seu prazer. O prazer de Krishna. Essa mentalidade de eu quero, é melhor para o prazer de Krishna preparar-se nessa vida para se tornar uma partícula de pó ou uma folha de grama naquele plano superior de lila infinita. Isso é mais desejável e um desejo tão nobre não passará despercebido aos residentes daquele plano. Asana ho charana renu jusan ahamsyam vrindavanekin ape gulma lato sadinam ya dustyajan swajanan aryapatan chahitva bejur mukunda padavim zrutvi vimigyan. As golpes de Vrindavan desistiram de seus maridos, filhos e famílias, que são muito difíceis de renunciar, e sacrificaram até mesmo seus princípios religiosos para se abrigarem aos pés de lótus de Krishna, que são procurados até mesmo pelos próprios Vedas. Conceda-me a sorte de nascer como uma folha de grama em Vrindavana, para que eu possa levar a poeira dos pés de lótus daquelas grandes almas sobre minha cabeça. Bhagavatam 10, 47 e 61. É Uddhava falando isso. Tornar-se uma folha de grama no plano do infinito não é uma conquista pequena. O que falar de ver ou se associar com Krishna diretamente? Não é pouca coisa. Isso nos é mostrado por Uddhava, o amigo íntimo de Krishna. E dando um passo adiante, Sri Chaitanya Mahaprabhu nos mostrou que a posição mantida por uma partícula de poeira aos pés de lótus de Krishna é a mais desejável. Alcançar a posição mais insignificante no infinito exigirá as mais altas qualificações possíveis neste plano atual. As mais altas qualificações atingíveis aqui para o sadhaka podem valer-lhe a posição mais insignificante no mundo subjetivo superior de Lila. Não é uma coisa barata. Por isso,
que os devotos, quando eles encontram pessoas altamente qualificadas, pessoas assim que têm muita inteligência, pessoas muito bondosas, pessoas muito tranquilas, serenas, equânimes, o que elas mais querem é saber se essa pessoa que é tão maravilhosa, tão boa, ela é um devoto, se é uma devota. Se essa pessoa é devota. Se for, eles acham tudo isso maravilhoso, incrível e querem que essa pessoa seja seu guru. Naturalmente. Se não for, elas ficam com medo. Porque uma pessoa altamente qualificada que não é devota pode convencer a gente, pode nos iludir e nos atrair a desenvolver qualidades materiais sem Krishna. Agora, quando a gente entende o que é devoção, a gente entende que a gente precisa se qualificar, tanto quanto essas pessoas maravilhosas que a gente pode encontrar por aí, tanto quanto, só que para Krishna. Ou seja, a gente vai ter que se qualificar, porque às vezes essas pessoas que elas se qualificam muito, elas eliminam uma parte de seus egos. E uma parte que às vezes a gente gosta de fazer, e que é baixo nível, a gente gosta, é baixo nível. Mas a gente gosta e a gente, apesar daquilo ser baixo nível, a gente ainda está querendo entregar até mesmo aquilo como uma oferenda para Krishna. Ou seja, até naquele momento em que a gente acha baixo nível, nem a gente não gostaria de continuar fazendo aquilo, é tipo uma anarta mesmo, você fala assim, por que eu faço isso ainda? Você está tentando entregar para Krishna. E aí você percebe que até mesmo naquele anarta, você realiza algo em relação a Krishna, em relação a você mesmo. Ou seja, você está se descobrindo cada vez mais, está descobrindo Krishna, mesmo com anartas, mesmo com coisas negativas. Isso é muito lindo, muito importante. Agora, a outra pessoa, às vezes cheia de qualidades, devido ao fato dela não estar se relacionando com Krishna, ou ela está se relacionando com outro processo que está ajudando ela a se qualificar. A gente viu, está vendo no Bhagavad Gita, que os processos de Karma Yoga trazem qualidades incríveis para uma pessoa que pratica. Dhyana também, Ashtanga também. Ou seja, os outros tipos de yoga qualificam pessoas a se tornarem grandes pessoas, cheias de qualidades. Mas não necessariamente com devoção. Devoção só mesmo em bhakti. Então, a gente vai perceber que essas pessoas, apesar de estarem extremamente qualificadas, por elas não terem devoção, o que acontece? Elas, não é que elas vão perder aquilo, mas aquilo pode ser um fator para elas ficarem muito tempo ainda no samsara. Ou, no máximo, se fundir na refulgência energética do Senhor Supremo, no brilho, na energia de Krishna, e não ficar associada com Krishna eternamente em passatempos, em conversa e brincadeiras. Então, o devoto, quando vai passando o tempo, ele vai entendendo isso, que pode vir uma pessoa pintada de ouro na minha frente, mas se ela não tiver devoção, o que isso adianta? Talvez adianta para me despertar um pouco de inveja, mas eu tenho que entender a minha inveja como um anarta. Porque por que eu vou querer ter tudo aquilo se a pessoa não tem devoção? É fria. Eu tenho que ter devoção e me qualificar para servir a Krishna, cada vez mais servir a Krishna, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa legal. Então, eu vou me qualificar dentro do meu ritmo, com as minhas próprias pernas. E vou chegar a ser uma pessoa boa, porque isso é necessário para ter devoção por Krishna. Isso é necessário para eu chegar lá no mundo espiritual. As pessoas que estão no mundo espiritual são as mais qualificadas, mais elevadas. Mas eu vou fazer isso inteiro. Todos os outros processos, karma, jnana e ashtanga, eles se não tiverem devoção, eles vão exigir, vão pedir que a pessoa elimine uma parte do ego relacionada aos anartas que impedem a pessoa de progredir dentro daqueles processos de yoga. Em Bhakti Yoga, você não tem que eliminar o ego, você tem que purificar o ego. É diferente. Então até parece que você está eliminando o ego também, em Bhakti Yoga, mas você está purificando, é diferente. Por isso, Bhakti consegue entender os outros processos, só que tem esse plus dizendo assim, opa, eu não posso eliminar algo em mim, eu preciso purificar. Isso é mais bonito, isso é mais doce, isso é mais difícil. Porque como você eliminar, é você rejeitar, você fechar os olhos para aquilo, que aquilo lá não existe mais. Você voluntariamente deixa aquilo de lado.
Bhakti, você tem que continuar com aquilo, purificando aquilo. É mais difícil, às vezes. Para alguns de nós é mais difícil. Devido aos nossos apegos materiais. Krishna pode me abraçar com amor ou me pisotear sob seus pés. Ele pode partir meu coração escondendo-se de mim. Deixe aquele libertino fazer o que quiser, mas ele sempre será o único Senhor da minha vida. Isso é um verso do Sikh Shastra. O Sr. Chaitanya diz assim: Aslishyavapadaratam pinashtuman, adarsanam marmahatam karotuva, yatatatava vidadatu lampato, matprana natastu saevana paraha. Krishna pode me abraçar com amor ou me pisotear com seus pés. Ele pode partir meu coração escondendo-se de mim. Deixe aquele libertino fazer o que quiser, mas ele sempre será o único Senhor da minha vida. Essa é a mentalidade do escravo. Eu sou o seu escravo no amor divino. Krishna é livre para fazer tudo e qualquer coisa que ele deseja. Eu sou seu escravo. Mas não estamos prontos para aceitar essa posição. E é por isso que não estamos qualificados para participar dos lilas mais elevados do Senhor. Existem muitos devotos, e até mesmo sannyasis e babadis, que continuam com meditações manjari seva e outras coisas daquela sessão, quando nem mesmo o menor traço das verdadeiras qualificações são encontrados neles. Essas pessoas se tornam mulheres mundanas em sua próxima vida. Eles nunca são promovidos ao plano da divindade através do processo de imitação. Srila Gorakshora Das Babaji, o guru de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, costumava dizer: simplesmente entrando na maternidade e imitando os sons do trabalho de parto, não se dará a luz a uma criança. Muitos eventos são necessários antes disso, para ter um filho. O plano da infinita lila é tão encantador que até mesmo a partícula de poeira lá é adorável para nós. Como então devemos nos aproximar desse plano? Pujala Raga Pata Gaurava Bangue. O plano da mais alta Raga, do mais alto lila, dos mais altos passatempos de Krishna, deve sempre ser mantido acima de nossas cabeças. Com o plano de lila superior acima de nossas cabeças, devemos marchar. Tadi dasa dasa dasanam. Dasatwan tehi me prabhu. Eu sou o servo do servo do servo do servo do Senhor. Eu quero essa posição e nada mais. Essa deve ser a nossa abordagem. Esse sloka, Pujala Raga Pata Gaurava Bangue, foi composto por Srila Sarasvati Thakur, o guru de nosso Guru Maharaj, Srila C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E era seu desejo que essa posição fosse pregada, não temporariamente, mas para todo o tempo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os cantos do universo. Essa foi a missão de Srila Sarasvati Thakur. Ele veio lutar com todos os conceitos errados sobre a verdade absoluta. Ele veio para estabelecer o caminho do amor divino, da escravidão divina. Então, se diz assim, Srila Sarasvati, ele declarou guerra a todos os conceitos equivocados, inclusive conceitos equivocados de Deus. Ele era um guru muito combativo, um guru que dizia para as pessoas que as pessoas estavam erradas. Quando elas queriam fazer uma quermesse, um churrasco, e dizer que aquilo era uma festa feita para Deus. Não. Bebida alcoólica, churrasco, ou seja, tantas coisas assim que são feitas com desejos de satisfação pessoal egoísta. Não, a gente não deve incentivar esse tipo de atitude. A gente deve incentivar que as pessoas tomem prachada. A festa alimentícia é para o Senhor Supremo. É Ele que deve desfrutar antes de tudo. E a gente deve entender, então, que tipo de alimento Ele gosta para Ele. E aí, fazer coisas agradáveis a Ele. E depois desfrutar da prachada dEle, pensando que nós vamos nos fortificar, nós vamos ter prazer também ao comer, mas nós vamos sentir esse prazer sempre na consciência de que essa própria prachada vai nos purificar para servir mais a Ele, para nos apegar mais a Ele. Ou seja, é uma festa transcendental do início ao fim. Está errado fazer uma festa que seja só depois o dinheiro para Krishna. É tudo para Krishna, tem que ser tudo para Krishna. Ah, mas como assim? Não está bom que seja pelo menos só o dinheiro para Krishna? Segundo Srila Sarasvati Thakur Prabhupada, não. Tem que ser tudo para Krishna. Ele era muito combativo. Tem que ser tudo para Krishna. Então, isso é muito forte nos discípulos, né, dele, de Srila Bhaktisiddhanta. Os discípulos têm essa linha. Srila Prabhupada tinha essa linha. E a gente percebe nos nossos gurus essa linha também, apesar de que eles são mais flexíveis, assim, no sentido de
fazer atividades, ativismos que chamem as pessoas para fazer as coisas, mas lá no fundo tem um altar dizendo, é tudo para Krishna. Lá no fundo tem os devotos que estão em círculos pequenos, como nessa aula de estudo aqui que nós estamos conversando, que é tudo para Krishna. Aqui a gente não tenta não deixar nenhum tipo de Maya entrar. É tudo para Krishna. Se você vai oferecer um alimento para alguém na rua, a gente já conversou sobre isso, e esse alimento não foi oferecido para Krishna, está errado. Mas como assim isso é errado? Isso é uma seita, então, que só tem um jeito de fazer as coisas e tal. Não, é que a gente tem que trabalhar o conceito de que é tudo para Krishna. Do começo ao fim. Entendeu? Então, nesse círculo aqui do Bhagavatam, a gente ouve isso e a gente, com o tempo, isso começa a ser música para os nossos ouvidos, dependendo dos nossos anartas. Dependendo dos nossos apegos. Mas a ideia é que é tudo para o Senhor Supremo, tudo. Aí alguns de nós vão perguntar assim, mas peraí, o Senhor Supremo é o mesmo Pai de Jesus? É o mesmo Pai de Jesus. O Senhor Supremo é o mesmo Alá? É o mesmo Alá. Mas a nossa ideia, então, é ajudar a fortalecer os devotos de Jesus, os devotos de Alá, os devotos de qualquer outro aspecto do Senhor Supremo, para que eles entendam que é tudo para o Senhor Supremo. E que eles sejam mais praticantes desse tipo de mentalidade. Que suas práticas os levem a esse ponto onde seja tudo para o Senhor Supremo. Porque senão eles vão ficar dando voltinhas aqui no mundo material, tentando desfrutar das coisas junto com o Senhor Supremo. É possível, mas aí não está o prazer máximo, a satisfação máxima da vida. A satisfação máxima está em fazer tudo para Krishna. Tudo que a gente tentar desfrutar parcialmente para nós, a gente vai estar limitado pelas nossas concepções de realidade. Quando é tudo para Krishna, a gente está focado no prazer do infinito e a gente participa do prazer do infinito. Tem uma lógica também de desfrute aí também, mas é um desfrute incrivelmente superior. E aí envolve uma mentalidade de ser um total escravo do Senhor Supremo. E ainda para ajudar nessa mentalidade, cultivar esse tipo de mentalidade aqui que Tripurari Swami está falando aqui. Ser um escravo do escravo do escravo do escravo do Senhor Supremo. Ou seja, ser uma poeirinha, assim, ser uma posição insignificante dentro do processo, mas está conectado. Posso ser insignificante, mas eu quero estar uma poeira nos pés do Senhor Supremo. Quero ter essa intimidade, quero estar colado no corpo dele. Ele nem me percebe lá, mas eu quero estar colado nele. Essa mentalidade é muito ambiciosa, mas a gente evita isso aqui essa pergunta é bem importante, porque vocês vão encontrar algumas pessoas querendo ser gopis, ser uma namorada de Krishna, estar pertinho de Krishna, dando abraço e beijos nele. Porque as escrituras dizem que essa posição é muito elevada. É uma posição que envolve assim, um tipo de concepção do Senhor Supremo que é algo assim inimaginável, de tão profunda e ampla e linda. Mas por ser tão elevada essa posição, não quer dizer que eu tenho que pensar em estar lá. Eu pensar em estar lá é algo suicida, porque é uma posição muito elevada. Suicida por quê? Porque o processo ele é gradual e vai nos levar lá. A gente vai chegar talvez nessa consciência, se Krishna quiser, se as pessoas nos convidarem. Mas o fato de estar colado no corpo do Senhor como uma partícula de pozinho é tão maravilhoso. Essas partículas que estão coladas no pé do Senhor Supremo são tão incríveis, são pessoas tão incríveis que estão ali, nos pés do Senhor Supremo. São Francisco de Assis, Jesus, eles estão ali colados nos pés do Senhor Supremo. Eles são pessoas tão incríveis. Então, a ansiar estar perto dessas pessoas incríveis, se tornar uma pessoa assim, né? E a gente olhando o tamanho dessas pessoas, a gente percebe que a gente vai fazendo a nossa prática para chegar lá com paciência, com tranquilidade, com humildade. Eu vou parar por aqui a leitura. Vocês têm algum comentário? Uma dúvida?
faltou um trecho ainda para ler do que ele está falando. Esse texto é lindo. A Jorge falou, é um néctar. Eu não tinha lido ainda, né? Aí, Não, só queria dizer também que no meu trabalho também, quando eu trabalhava assim, era cada dia um desafio. E sempre eu entregava, e era muito bacana que tinha um elo de entrega, assim, sabe? Tinha um elo muito forte com a senhora da limpeza. E também com as outras pessoas, são pessoas que têm muita fé. Então a gente entregava, a gente trabalhava com pessoas com deficiência, né? Eu trabalhava, ainda existe a ONG, né? O trabalho de voluntária lá. Mas tinha, assim, bastante dificuldades às vezes, até assim, de dinheiro lá, porque, será que vai dar para continuar? Não vai dar para continuar? Tudo a gente entregava. Tudo a gente... Deus está no comando. Deus está no comando e as coisas iam se acertando e as coisas, de um jeito, acabava dando certo. De um jeito, mas a gente entregava muito, assim. Isso é uma coisa muito linda, assim. é lindo, né, Neide? Parece, isso é a mentalidade de um muito templo, Neide. lindo. Isso é a mentalidade de um templo. Hã? Vocês montaram um templo no trabalho, então. E a alegria vivia lá também, porque a gente dançava com os jovens, abraçava né, com autismo, paralisia, síndrome, tudo. A gente fazia muita brincadeira, assim. É uma coisa que ficou marcada, assim, no meu coração, assim. Por isso que até hoje eu vou lá de voluntária, porque agora até esse fim de semana fizeram uma homenagem. Foi muito bacana, assim. Tudo virtual, né? Mas Fizeram uma homenagem a você, mas né? lá... Não, uma homenagem para eles. A gente falando para os jovens, eles pela internet, a gente mandando uma mensagem para eles, sabe? Uma mensagem de amor para todo mundo, assim. De amor e de fé, de ter paciência, sabe? Lá tá o amor do Senhor Supremo, tá lá tá lá, tem tudo, né? Tá em tudo, como tu diz, né? Tá em tudo. Mas lá eu senti isso aí bem forte. Eu senti bem forte isso aí lá. Ainda sinto. Neida, Então é bem bacana. Neida, isso está assim pelos devotos, pela tua presença lá, pela presença de outros devotos. Uhum. Isso é importante ter devotos por perto, porque daí você sente isso. Sim, por isso que é bom, exatamente como tu está falando, Gora. Porque lá tinha os devotos, lá tinha, então era mais forte. Então era mais forte isso aí, porque lá tinha os devotos. Que a gente se juntava tudo e vai dar certo, vai dar certo. E daqui a pouco conseguia. Sim. Então é bem bacana. Maravilhoso. A associação é tudo, faz nossa vida ficar linda. É lindo. Obrigado, Neide, obrigado mesmo. Gente, então, vocês já quebraram a ECADA? Está na hora de quebrar a ECADA, né? Não quebrei ainda. Então, eu também vou quebrar aqui. Tá. Vamos trabalhar. Tá certo. Um bom sábado para vocês, viu? Isso aí. Obrigada igualmente aí para vocês. Obrigado. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna aí, bom fim de semana, bom sábado. Valeu, bom trabalho, Prabhu. Até mais. Valeu. Tchau, bom trabalho.